online com a gente, a Manu, a Ruth, a Sheila, o Júnior Okabe com a família, a Ana, o Augusto, o Roger, o Dimas está aqui conosco, a Silvia, a Sandra, Rafael Silva, a Adriane, o Adriano, Vantuim, acho que é isso, né? Machado, Doralice, a Rosa, a Silvana também está com a gente, a Vandinha junto com o Francisco, a Morgana, o Marcos, a Dani Okabe e o Marcos Rodrigues, Pedro, tem bastante gente aí. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. E você que veio aqui também, eu quero reforçar o que o pastor Zé Roberto falou. Quando a igreja está fechada, muitos criticam. E hoje a igreja está aberta. Nós temos a liberdade de estar aqui, 40% da nossa capacidade. Então você que está em casa, crie coragem. Você que já vacinou ou não vacinou, está bem, venha para a igreja cultuar o Senhor. Devagarzinho a gente vai voltando, a gente não sabe até quando a gente fica aberto novamente, mas é bom você pegar no tranco e poder participar com a gente aqui presencialmente. O online é legal, não é ruim, mas o culto presencial ele tem uma atmosfera diferente. Na hora do louvor, na hora da mensagem, a gente está olhando no olho de vocês. Então eu quero incentivar você que está aí com saúde, podendo frequentar a igreja presencialmente, venha para a igreja. Domingo nós teremos o culto, o pastor já falou, e eu quero incentivar a você sair um pouco aí da sua casa e estar presente aqui conosco no nosso culto presencial, tá? Eu entendo que tem pessoas trabalhando, estudando, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você retornar e participar dos cultos presenciais se você tem a oportunidade. Vamos lá no Salmo 139. Eu quero falar hoje sobre a soberania de Deus. E por que falar de soberania de Deus? Primeiro porque tudo que a gente tem passado nesses dias, e já faz praticamente aí um ano, mais de um ano e meio, quase um ano e meio, enfrentando essa luta dessa pandemia, muitos de nós temos perdido a esperança, muitos de nós temos perdido a paz, muitos de nós temos perdido a alegria talvez de viver, de enxergar um futuro melhor para mim, para você, para a família e assim por diante. Logo quando eu me recuperei da Covid, naquelas primeiras semanas eu fiquei muito angustiado com relação a isso. Porque a gente começa a entrar nessa bolha da pandemia e achar que agora é o fim de tudo. Achar que Deus perdeu o controle, o diabo está reinando e as coisas vão de mal a pior, a economia vai afundar, o emprego vai acabar, o alimento vai ter falta dele, e a gente começa a ficar retraído, com medo, ansioso, preocupado. Não são poucas as pessoas que reclamam de ansiedade, não são poucas. Tirando a ansiedade, as preocupações, medo do dia de amanhã, de como vai ser, a gente tem um pouquinho, lógico que a nossa esperança está em Cristo, né? Mas quando a gente toma vacina, alguns falam, você tomou? Eu conheço uma pessoa que tomou e morreu. Parece que sempre as coisas vão de mal a pior. E nós, diante disso, nós que servimos a Deus, nós temos que tomar uma decisão de confiar em Deus e entender que Ele está no controle de tudo, ou não confiar em Deus e deixar a nossa vida ao léu. Como diz a canção popular, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Hoje eu quero tirar você desse deixa a minha vida me levar, a vida leva eu. Quero colocar você no lugar de você crer que Deus está no controle da sua vida. Falar de soberania é falar que Deus, como um ser supremo maior, Ele tem o controle da minha vida, da sua vida. Falar de soberania de Deus é falar que acima de todos os poderes da terra está o poder dEle. Falar de soberania é falar que todos os acontecimentos que vêm sobre a terra está debaixo da supervisão, do controle, das mãos desse nosso Senhor, desse Deus. Se nós não pensarmos dessa maneira, a aflição fará parte da nossa vida. Se nós não pensarmos dessa maneira, o medo tomará conta do nosso coração. Se nós não pensarmos dessa maneira, nós olharemos para o dia de amanhã com ansiedade, com preocupações do que vai ser, o que vai acontecer comigo, com a minha família, se faltar isso, se faltar aquilo,
E hoje Deus te chama para perto dele e fala: filho, eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu estou no controle de tudo que você tem passado e tudo que a humanidade está enfrentando. Não perca o foco disso, não perca a visão dessa grandeza, desse poder, dessa soberania que Deus tem acima de tudo e de todos. Não há poder, irmãos, presidenciais, governamentais, não há poder físico, material e espiritual que está acima do poder do nosso Senhor. E é isso que eu quero falar essa noite. Salmo 139, ele fala exatamente disso. Versículo 1 do Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Somente até aqui já deu para a gente entender um pouco, né? Como que Deus controla tudo na nossa vida. O salmista aqui, a ideia que ele quer dizer, ou passar de Deus para nós, que nada mais é do que Davi que escreveu esse salmo, é falar dessa grandeza de Deus e da nossa pequenez diante desse Deus grande. Ele começa dizendo: o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a sua dor, Deus conhece o seu sofrimento, Deus conhece as suas alegrias. Quando a gente fala de sonda, a impressão que eu tenho é que Deus, Ele conhece o que está dentro de cada um de nós. Quando eu fiz agora o exame para ver se o meu pulmão estava em ordem, há 50 dias atrás, o raio-x, ele penetra onde o olho humano não consegue enxergar, não é isso que ele faz? Aí eu fui lá, entrei naquela maca que algumas pessoas têm desespero de entrar. Você entra dentro de uma cápsula, aí você sai, entra de novo, abre o braço e fecha o braço e respira e vai não sei o quê. Quando a mulher põe lá a médica o raio-x ou a chapa no computador, ela consegue ver o que está onde? Por dentro de nós. Só que, irmãos, por mais tecnologia que a gente tenha, por mais conhecimento científico, tudo, o homem ainda não consegue enxergar o que tem no coração do homem. E não falo coração órgão, falo sede dos nossos sentimentos. Eu olho para o Dimas aqui, eu não sei o que ele está pensando agora. Eu olho para o Theo, não sei o que ele está pensando. Eu olho para o pastor, não sei. E para cada um de vocês. E vocês olham para mim, vocês não sabem também o que está dentro de mim. Mas eu quero dizer que Deus vê tudo o que está dentro de mim e tudo o que está dentro de você. O que Davi fala é exatamente isso: o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. O Senhor está vendo. A sonda também, eu acho que é aquela que vai debaixo, né, pastor? Dos navios, dos barcos, que vão ver na profundidade para medir. Algumas sondas, elas conseguem captar cardumes de peixe e assim por diante. Deus está falando que Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe o que eu e você enfrentamos na nossa vida. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as lágrimas que nós derrubamos, Ele conhece os motivos das nossas preocupações, dos nossos medos, incertezas e inseguranças. Ele conhece as intenções, Ele conhece tudo de mim e tudo de você, melhor do que a mim, melhor do que você mesmo. Davi fala: Senhor, o Senhor sabe quando me assento e quando me levanto. E ele vai dizer: o Senhor também conhece de longe, penetra os meus pensamentos.
Irmãos, Deus sabe o que vai aqui dentro do nosso pensamento, da nossa mente. Ele está dizendo isso não para você ficar com medo, para você se assustar, não. Para você se tranquilizar, porque Ele é o Deus da minha vida e Deus da sua vida. Sabe, irmãos, a gente não precisa provar nada para Deus, porque Ele já conhece tudo de mim e tudo de você. Lembra quando Pedro quis dar de bonzão e falar assim: Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus falou: Pedro, você não vai comigo até a morte. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Sabe por quê? Porque de longe o Senhor penetra o nosso pensamento. Quando Ananias e Zafira vão oferecer uma oferta ao Senhor para impressionar não a Deus, mas aos homens, eles fazem o quê? Eles mentem. Eles chegam com o valor dizendo: olha aqui, está aqui o valor de toda a propriedade, e depositam ali no gasofilácio. Pedro chega para eles e fala assim: ô Ananias, por que você permitiu que Satanás penetrasse no seu coração? Por causa disso, você vai ser levado agora, você vai morrer. Ele falou assim: se você pegasse uma parte e trouxesse aqui, depositasse no gasofilácio, sem falar se era o total ou uma parte do valor, Deus ia te rejeitar? Não. Mas isso é para mostrar, irmãos, que Deus conhece o que o homem não conhece. Ele vê aquilo que o homem não vê. E isso deve trazer conforto ao nosso coração. Eu não devo servir a Deus para mostrar para os outros que eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Ele porque Ele me conhece. Ele penetra dentro de mim, Ele sabe os meus pensamentos. Ele conhece as nossas inseguranças, os nossos medos, irmãos. Tem muita gente que quer mostrar que é forte, irmãos. A gente não precisa disso. Nós temos que animar uns aos outros com fé, com esperança, com coragem, mas nós não precisamos provar nada para ninguém sobre isso, porque Deus nos conhece. Gideão um dia foi chamado pelo Senhor, ele estava onde? Ele estava num lagar pisando, ele estava separando os trigos, né? Lagar é lugar de amassar uva para fazer o vinho, o suco e assim por diante. E Deus chega para ele e fala assim: ô homem corajoso, eu te chamei para uma obra. Ele fala assim: eu corajoso? Minha família é a mais pobre da tribo de Judá, se eu não me engano. E eu sou mais fraco da minha casa. Mas Deus conhece o nosso coração. E ele falou assim: não, sou eu mesmo te chamei para essa obra. Deus conhece a mim e a você. Domingo de manhã nós falamos também da vida de um personagem chamado Moisés. Deus falou assim: você tem uma grande obra para libertar o meu povo lá da escravidão do Egito. Ele falou assim: eu não sei falar direito. Diz alguns estudiosos que Moisés era gago. Imagine um gago falando com um faraó. Não ia concluir nunca uma conversa. Mas Deus penetra o nosso pensamento. Ele sabia que Moisés, diante de todas as fraquezas, das imperfeições, era um homem que ia fazer a vontade dele aqui na terra. Irmãos, entenda que Deus te conhece. Ele te conhece. Ele sabe das suas dores, do seu sofrimento. Ele sabe dos seus medos, inseguranças. E Ele está aqui para dizer isso: eu sei de tudo isso, mas mesmo assim eu estou agindo em favor da sua vida. Eu te guardo, te sustento e assim por diante. O salmista continua dizendo, Davi, que Deus também esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar, e conhece todos os nossos caminhos, tudo. Deus sabe o que eu fiz hoje. Agora, sabe o que é o mais interessante? É que Ele sabe o que eu vou fazer no dia de amanhã. Sabe o que é mais interessante? Que mesmo sabendo o que eu vou fazer amanhã, e eu tenho certeza que eu vou errar em algumas coisas, Deus continua me amando do mesmo jeito. Nós não entendemos isso. Hoje um amigo meu falou assim: Fer, não consigo entender esse amor extravagante que Deus tem por nós. Eu falei: também não consigo. É um amor incondicional. É o amor ágape, é o amor de Deus. Não dá para a gente entender, porque nós somos pequenos servos, Ele é Deus.
Davi continua dizendo: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, para Deus já aconteceu, já passou, Ele já sabe. Ele já sabe de tudo. Ele sabe o que a gente vai dizer, Ele sabe de que maneira a gente vai pensar, Ele sabe a maneira que a gente vai agir. Davi fala: o Senhor me cerca por trás, por diante, sobre mim o Senhor pões a tua mão. Que você possa hoje ouvir, abra os seus ouvidos e o seu coração. Deus coloca a mão dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Irmãos, para nós que servimos a Deus não há sorte e nem azar. Você crê nisso? Para de falar: eu tive azar nisso. Não, você não teve azar. Eu tive sorte naquilo. Não, você não teve sorte. Você teve a mão de Deus sobre sua vida. Mas pastor, que doideira é essa? Até nas coisas ruins? Sim. O que Paulo fala em Romanos 8:28, que eu estou cansado de falar aqui já? Que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quantos de nós não reclamamos? A gente precisa entender que Deus, em tudo que acontece comigo, com você, Ele está de uma certa forma controlando. Tenha vontade soberana que nós não vamos mudar. Tenha vontade permissiva que Deus permite que aconteça. E tenha vontade também que Ele permite que aconteça de acordo com as nossas escolhas. Mas eu quero dizer algo para você. Em tudo isso que eu acabei de falar, Deus está no controle, em tudo. Lembra quando Jonas fugiu? Ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Foi uma escolha dele, não foi? O que Deus fez? Espera aí que eu vou dar um jeito em você. Deu uma ventania no mar, uma tempestade. E aí, Jonas dormindo. O piloto ali, o comandante já estava preocupado. Ele falou assim: nós vamos naufragar. E aí quando acordaram Jonas, ele falou o quê? Eu acho que eu sei por que está acontecendo tudo isso. Pode me lançar ao mar. E a gente já conhece a história, que ele fica 3 dias no ventre daquele peixe grande, e aí ele faz uma oração lá dentro do peixe, e Deus ouve a oração dele. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente é que Ele sabe todas as coisas. Onipotente, que o poder dele está acima de todos os poderes. E onipresente é que Deus está em todos os lugares. Davi fala: Senhor, da onde eu vou me ausentar do teu espírito? Se eu coloco se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, o Senhor está lá. Se eu coloco, se subo aos mais altos céus e faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor também estará lá. E aí diz a Bíblia que depois da oração de Jonas, o peixe grande vomita ele na praia, e ele vai e sai para fazer aquilo que Deus havia estabelecido para a vida dele. Soberania de Deus. Pare de reclamar dos problemas que você tem passado, das dificuldades que você tem enfrentado. Pare de reclamar quando as coisas saem do controle das suas mãos. Pare. Começa a tentar enxergar com os olhos de Deus o que Ele está fazendo por detrás. Ficou enfermo, que nem eu fiquei esses dias. Senhor, por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Se veio a morte, se veio a dificuldade, se veio o desemprego, se veio tantas coisas ruins que podem acontecer na nossa vida, como que nós vamos reagir diante disso? Nós iremos fazer como a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque as coisas começaram a dar errado. Nós precisamos entender, irmãos, que tudo está debaixo da supervisão, do controle das mãos do nosso Senhor. Soberania, irmãos, é falar que Deus conhece o futuro.
Soberania é a providência de Deus na minha vida todos os dias. A gente brinca, né, lá em casa, eu falo sempre para a Ana isso, que Deus envia os manás dele para nós. Não envia? Envia. Hoje a gente acabou de almoçar, eu fui atender uma pessoa na sacada ali da onde eu moro, tinha uma sacolinha lá com 4 pães. Deus mandou um anjo. E essa sacolinha, quase uma vez por semana, está lá, pendurada na minha grade. Eu lembro do meu pastor Ovídio, lá da Casa de Recuperação de Rio Claro da Peniel. Minha mãe e a Ana conhecem ele. Ele era um senhor aposentado, pastor Zé Roberto, da Companhia de Força, acho que era Eletro, ainda tem até hoje. E ele abriu mão da aposentadoria dele para cuidar de dependente químico, ou seja, abriu mão, que eu falo, não do salário, mas de uma vida de aposentado. E ele foi cuidar de uma casa de recuperação, Dimas, olha que emprego bom, só dependente químico. E 2, 3 vezes por semana ele pegava em alguns varejões, a gente chamava de varejão naquela época, né? Hoje é hortifruti, mercado, sei lá o quê. E ele passava pegando os restos de legumes, de saladas, de hortifruti, de frutas. E ele, toda vez que ele pegava, ele deixava, Dimas, em 4, 5 casas. Antes de ir para a casa de recuperação, ele deixava a sacolinha pendurada no portão. Passava em casa, passava na casa de um outro irmão, ia deixando. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Deus toca no coração de uma pessoa para abençoar uma outra pessoa. Isso é soberania de Deus. Uma porta de emprego que abre. Uma provisão que vem numa hora que você não estava esperando. Há uns 2, 3 anos atrás, meu irmão ligou lá de Penápolis falando assim, vai vir um dinheiro do nosso avô, da parte do meu pai, de um processo que ele tinha feito contra o INSS. Irmão, sabe quantos anos tinha o processo? Acho que mais de 30 anos. Meu avô já morreu há mais de 20 anos. De repente chega lá um valor. Eu falei, mas gente, o que é isso? Não era nem para ser para mim, era para ser para o meu avô. Mas Deus, na sua soberania, na sua grandeza, no seu poder, Ele abençoa a cada um de nós. Se eu não me engano, né, Ana, a gente quitou o carro, alguma coisa, foi isso, né? Nós quitamos o nosso carro. Irmãos, ou a gente crê que Deus está no controle, ou não crê. Agora, não faça dívida, não, Deus vai mover um processo. Nem sabia desse negócio. Eu fiz a parcela de acordo com aquilo que eu ganhava, mas Deus faz milagre. Deus traz provisão aonde não existe, Ele abre portas aonde não existe, para abençoar a minha vida e a sua vida. Então, se hoje você entrou aqui ou está em casa ouvindo com uma luta, descanse no Senhor. Irmãos, eu acho que a pior coisa que a gente está enfrentando hoje é o medo. E por que a gente tem medo? Um dos motivos é porque a gente não confia na soberania de Deus. A gente assiste o jornal e a gente fala, nossa, agora é o fim. Mas Deus fala isso na palavra dele? Vai vir o fim, a gente sabe. Apocalipse, é só você ler, você sabe que vai vir o fim. Mas para aqueles que servem a Deus, nós temos uma coroa de glória reservada a cada um de nós. Agora o medo, irmãos, é um negócio que mexe com a gente. E o diabo sabe disso. Em qualquer roda hoje, no trabalho, em qualquer roda, a maioria das pessoas falam o quê, irmãos? Sobre crise, problemas, dificuldades. E nós que servimos a Deus, a gente pode falar de problemas, mas lembrando de que Deus está no controle. Na terça-feira eu fui no mercado comprar um leite. Eu estava comprando leite em pó, não sabia quanto estava o leite de saquinho. Aí vi 4 contas. Eu falei, gente, até esses dias eu estava pagando 3.
O gás até esses dias estava 70, 80, hoje já está quanto? Aí a gente olha para isso, a gente fica de que maneira? Com medo, apavorado. Irmãos, eu estou falando de um Deus da Bíblia que deu provisão a um povo de mais de 2 milhões de pessoas num deserto. Se Deus não sustentar a gente aqui em Ribeirão, e a gente fica com medo, e a gente fica aflito, e a gente perde noite de sono, acorda apavorado. Os dias que eu fiquei de Covid, eu acordava, pastor, com meu coração parecendo que ia sair pela boca, medo, incerteza, insegurança. Por quê, irmãos? Porque a gente acha que Deus perdeu o controle. Para com isso. Olha para esse Deus aqui do Salmo 139, que Davi fala: Senhor, meu pensamento não consegue atingir o tamanho da grandeza do Senhor. Não é isso que ele fala? Onde que está escrito aqui? Vamos lá. Eu já estou caminhando para o final aqui. Olha o versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso nem atingir. E não dá para a gente atingir mesmo. Irmãos, olha o que ele fala no 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Irmãos, olha para uma gestação de uma criança no ventre de uma mulher. O que é isso, irmãos? Deus forma do nada uma criança no ventre materno, e Deus, ele fala assim: é assombrosamente maravilhoso o jeito que o Senhor me formou. Quantos mil anos já tem o mundo e a medicina ainda não consegue descobrir tudo do corpo humano? É assombroso, irmãos, a gente olhar para o nosso corpo, cada célula, cada parte, cada tecido. Deus é maravilhoso. Como alguém pode acreditar que a gente veio de uma explosão? Explosão do quê? Uma coisa, uma matéria inativa virou ativa, coisa doida, irmãos. Deus que nos formou, cada um tem o seu DNA, cada um tem a marca do polegar diferente do outro. A minha impressão digital é diferente do pastor Zé Roberto. A própria mãe do pastor Zé Roberto não tem a mesma digital do seu filho. Deus é soberano, Deus é grande demais. Quantos bilhões de pessoas tem no mundo e ninguém é igual a ninguém. Nem gêmeos que nascem dentro de uma barriga de uma mesma mãe são iguais. Isso mostra a grandeza do nosso Deus, a perfeição dele. Olha o que diz em Lucas 12. Eu já estou caminhando para o final aqui, para a gente depois orar. Lucas capítulo 12. Isso aqui é para nós, para o Theo, para o Dimas, para mim, para o Nani. Ele fala assim no versículo 7: até os cabelos da vossa cabeça estão contados. O nosso é um pouquinho mais fácil, né? Porque tem menos. Não, tem mais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Irmãos, deixa eu ver quem tem mais. Tem um monte de gente aqui que tem bastante cabelo, né? Imagine Deus saber. Hein, Theo, eu brinquei um pouquinho com a gente, mas imagina, Dimas, Deus saber cada fio, Ele tem contado. É impressionante, não é? Por que eu estou falando isso e usei esse texto aqui? Para a gente lembrar que nós temos um Deus que não dá nem para a gente imaginar o tamanho dele, que cuida de cada um de nós. Se Ele conhece os nossos cabelos, irmãos, cada fio. A Bíblia fala que Deus, Ele conhece todas as estrelas e deu um nome para cada uma delas. A areia do mar, tudo, irmãos. Esse Deus é grandioso demais. Estou pregando essa palavra para que você tenha paz no seu coração. Jesus, Ele fala aqui em Lucas, Ele diz: não tem mais.
Depois ele fala do cabelo, ele fala: não temais. Por que ele está dizendo isso? Porque a gente tem medo. Porque a gente tem medo, sim, Senhor. Por fora talvez a gente pode até mostrar uma casca dura, mas por dentro a gente tem medo, sim, irmãos. A gente tem. Mas ele está dizendo: não temais, eu te conheço, por dentro, por fora, os fios do seu cabelo, eu conheço tudo de você, tudo. E ele fala assim: bem mais valeis do que muitos pardais. Sabe por que ele fala isso, irmãos? Porque em Mateus 6, ele fala que ele cuida dos pardais, que não trabalham, não fazem nada, no sentido assim, igual a gente, mas Deus dá o sustento para ele todos os dias. Não sei lá, pastor, onde o senhor mora, mas sempre tem uma senhorinha que dá pão para eles, dá um pouquinho de arroz, e se não tem, tem as árvores frutíferas, tem uma amora, tem uma acerola, tem uma goiaba, perto de casa tem 2 pés de goiaba, e quando eles estão com fruta ali, bonito, as maritacas lotam ali, e toda vez que eu olho para a goiabeira, eu falo: Deus sustenta uma maritaca, não vai me sustentar? A gente não vale mais do que uma maritaca? Com todo respeito às maritacas, a gente vale mais, irmãos, do que um pardal, do que uma rolinha, do que uma pomba. Pensa nisso que eu estou falando. E o último texto é Romanos de número 14, para a gente encerrar. Romanos 14, versículos 7 e 8. E eu encerro aqui. Olha o que ele diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do... Acabou. Se eu estou vivo, eu sou de quem? Do Senhor. E se eu morrer? Eu sou do Senhor. Por isso que eu não tenho que temer a morte. A morte é inevitável, irmãos. Diante de tanta notícia, morreu 100, 200, agora 500 mil pessoas, a gente fica chocado, porque são muitas pessoas. Mas lembre-se, Deus permite que isso aconteça. Deus está permitindo que isso aconteça. Por quê, pastor? Talvez nós não temos o conhecimento completo, mas está debaixo da permissão de Deus, da soberania dEle. Você já parou para pensar, um pouquinho só, tá, irmãos? Para pensar de vez em quando, que é bom. O como o ser humano está distante de Deus. O quantas pessoas hoje, né? A gente cansa de ver nos noticiários. Cansa de ver. Namorado matando namorada. Mãe matando seu próprio filho. E a gente às vezes olha para a pandemia e a gente acha que é só o problema do governo, diz daquilo, irmãos. Cada um tem a sua parcela, mas Deus, Ele está permitindo que muitos de nós soframos algumas coisas, para que a gente possa voltar os nossos olhos a Ele. Eu não tenho medo de dizer isso, porque no Antigo Testamento, Deus permitiu várias situações adversas ao povo dele, várias. E em todas elas, Deus falava que permitiu que o povo passasse por aquilo, para que Israel não virasse de costas para Deus, mas que se colocasse de frente para o Senhor. Moisés 40 dias no monte orando, recebendo os mandamentos do Senhor, Deus fala: Moisés, volta porque o povo corrompeu. 40 dias só, irmãos. E aí Deus permite uma enfermidade, Deus permite situações difíceis, para que o povo possa voltar a adorar somente o nome dEle. Primeiro mandamento, irmão, sabe qual que é? Vocês lembram? Vocês lembram ou não? Êxodo capítulo 20, qual que é? Amarás o seu Deus de todo o teu coração. E quando nós não cumprimos esse mandamento, o que acontece? As mazelas e tudo que a gente tem passado hoje na humanidade. É
por causa do nosso pecado, de não adorarmos o Senhor com todas as nossas forças, nosso entendimento e assim por diante. Então finalizo aqui essa mensagem de hoje, dizendo que Deus está no controle sim da sua vida. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da cidade de Ribeirão, do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo. Ele está no controle de tudo. Se piorar ou melhorar, Deus está no controle. Acorde todo dia dizendo: não depende de mim, depende do Senhor. Dimas, todas as vezes que eu mando no grupo dizendo: está aberto para a gente fazer a inscrição, ele fala: se Deus permitir eu vou. E é isso mesmo, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Antes de começar o culto, a irmã Cida veio falar de uma jovem dia, não sei se você ficou sabendo, a Priscila. Ela frequentou a igreja aqui por alguns meses. Parece que ontem ela se acidentou de moto e veio a falecer. A gente não sabe dos dias nossos aqui na terra. Estão contados. Mas a gente nunca sabe o dia que eu falo assim: Fernando, vamos subir? Confie em Deus. A vida e a morte estão nas mãos do nosso Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, Ele prometeu que Ele estará conosco e que Ele vai sustentar a mim e a você. Fique de pé, vamos orar. Você que está em casa também, eu quero orar por cada um de vocês. Sabe, irmãos, que você possa hoje voltar a sua mente ao Senhor. Você que está em casa e também nos assistindo, volte a sua mente ao Senhor. Pastor, tenho passado por dias difíceis, e eu sei que tem muita gente passando por isso, eu sei. Algumas pessoas que já não tem faltado alimento, mas está apertado. Deus conhece, e Ele vai te sustentar. Deus está aqui essa noite para dizer: eu sou Deus, eu sustento os pardais, e vocês valem muito mais do que os pardais. Eu vou sustentar vocês também. Que Deus tire, irmãos, a partir de mim aqui do altar, que Deus tire toda a ansiedade do nosso coração, que Deus tire de nós todo o medo, toda a preocupação, que Deus arranque de nós toda a perturbação maligna nessa noite, que Deus coloque no nosso coração a fé, a confiança, a certeza de que Ele está no controle das nossas vidas. Que todo medo caia por terra em nome de Jesus. Toda insegurança, todas as incertezas quanto ao nosso futuro caiam por terra em nome de Jesus. O nosso amanhã pertence a Deus. O nosso hoje pertence a Deus. O nosso 5 anos, 10 anos, 20 anos, nós não sabemos, mas pertence ao Senhor. A vida e a morte estão em Tuas mãos, Senhor. Que possamos confiar em Ti, que possamos descansar em Ti, Senhor. Que as pessoas que estão aqui na igreja, em casa, que elas recebam essa palavra de vitória na vida delas, Senhor. Que todo medo saia em nome de Jesus. Nós somos de Cristo, nós somos do Senhor. Ele é o nosso sustentador, Ele é aquele quem traz a provisão diária nas nossas vidas. Senhor, que possamos entender essa verdade, que possamos descansar na soberania do Senhor. O Senhor é quem dá o sol, o Senhor é quem faz chover, é o Senhor quem controla o clima desse mundo, é o Senhor, ó Deus. É o Senhor quem dá água ao sedento, é o Senhor quem alimenta o faminto, é o Senhor quem tem nos sustentado, ó Pai. Que nessa noite nós possamos colocar a nossa confiança somente em Ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, somente Tu és o Senhor. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor conhece os nossos esforços, o nosso trabalho, o Senhor conhece tudo. O Senhor penetra os mais profundos pensamentos. Deus, que possamos entender isso e descansar em Teus braços de amor, descansar no Teu cuidado, descansar no Teu sustento. Meu Pai, que nessa noite cada um de nós possamos entender que nós somos pequenos e o Senhor é grande demais. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra de hoje.
Obrigado pelas pessoas que aqui estão, online, presencialmente. Obrigado, Senhor. E que o Senhor continue sustentando a cada um de nós. Que o Senhor continue dando alegria para que possamos perseverar em Te seguir. Que o Senhor renove as nossas forças físicas, mentais, espirituais, para que possamos prosseguir em caminhar com o Senhor, Pai. Guia-nos, ó Deus, com Teu Espírito Santo, nos conduz em paz, nos conduz em alegria cada dia, Senhor Deus, e que o Senhor possa suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Senhor, a nossa vida está em Tuas mãos, e nós descansamos nisso, nessa verdade que eu acabei de pregar. Ora sim, ó Deus, agradecido em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Nós queremos agora encerrar orando rapidamente pelos pedidos aqui de oração. A prima ou amiga sua, Lê, que é a primeira vez que ela vem na igreja? Não, veio. Ela já veio aqui, né? Na apresentação, né? Amém. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. A todos que estão em casa aí também, a gente quer ler rapidinho aqui os pedidos de oração. A Ruth pede oração por ela, pela tia, por ela mesmo. Deixa eu ver quem mais. O Roger pede pela vida dele, pela Sandra, o Ian e pela Rita. Deixa eu ver quem mais. O Júnior pede aqui para que Deus tenha misericórdia das famílias, dos entes que estão internados, esperando ali por um milagre. A Sandra pede por nós, pastores, por mim, pelo pastor Zé, pela nossa família, pela pandemia também, pelas pessoas que estão sofrendo por diversas doenças. O Rafa, lá de Jardinópolis, ele pede oração pela saúde dele também. O Adriano pede para que Deus abençoe a todos. A Dora. O Dimas pede pela mãe, pelo Alexandre, Edivaldo, Valdir, o Max, o Osvaldo, o Raul. A família da Regina, pela perda do pai, o Juarez, o Uriel, pelos empresários e pela vida dele. A Rosa pede por nós pastores e pelos nossos familiares. A Manuela pede oração pela família, por ela, pela saúde dela, pelos que estão internados na UTI. Em especial ela pede pelo Enzo, pela Ana Laura, pelo Miguel, que estão sofrendo com asma. O Marcos também manda um abraço aqui para o Dimas. Deixa eu ver quem mais. A Dani pede oração pelos enfermos. O Marcos pede oração pela casa dele, pela esposa, pelos filhos, pelos irmãos e seus familiares, pelo Dimas, pela dona Mercedes, pela família, pelo trabalho e pelas dificuldades econômicas e os problemas diários dele. A Dani pede oração pela família Branco e pela família Okabe. Pedrão dá uma boa noite. Deixa eu ver quem mais. A Wanda, deixa eu ver quem mais aqui. A Morgana pede oração pela saúde da sobrinha dela, acho que é Macy. A Maria pede oração em agradecimento, a Maria Elvira. A Silvana pede oração pela família, principalmente na área da saúde. Acho que é isso, irmãos. O Júnior fala aqui para que Deus continue cuidando das nossas famílias, esperamos nele. A Michelle Okabe pede oração por ela e pelo Eduardo Okabe. E a Ana, minha esposa, pede oração pelo seu Orlando, pela dona Lourdes, pelo tio Nilson e pela tia Fá. Amém. Vamos orar, nós já vamos encerrar aqui. E você que está aqui também, eu quero orar por você. Pela Rita, né? Ela fez um procedimento na terça-feira ou segunda? Segunda, né? Dona Lourdes foi junto. Amém. Vamos orar por ela. Vou orar pelo meu amigo Theo aqui também, pela saúde dele e por cada um de nós. Vamos orar essa noite? Senhor, muito obrigado por esse culto, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor nos ama. Eu Te agradeço pela Tua palavra que veio de encontro à nossa necessidade. Quero apresentar esses pedidos aqui de oração, cada família, cada vida. Os irmãos que pediram aqui também, a Rita, o Theo e todos os outros irmãos, Pai, aqueles que estão aqui na internet, online, que pediram também, estenda as Tuas mãos de poder, Pai, e faz um milagre acontecer nas nossas vidas. O Senhor é o Deus da vida, nós cremos nisso.
A última palavra vem do Senhor, Pai. Traz vida onde há morte, sopra o fôlego de vida, Pai, nas UTIs, nos hospitais, aqueles que estão em casa enfermos, alcança cada um com a tua destra poderosa e faz um milagre acontecer na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos aqui da igreja, pelas nossas famílias, oramos pela nossa cidade, pelo nosso país, pela nossa nação, oramos pelos governantes. Abençoa, Senhor, que caia por terra toda a obra do mal e que a soberania de Deus prevaleça sobre a nossa nação, sobre o nosso país e sobre as nossas vidas. Pai, abençoe aqueles que estão em casa assistindo esse culto também, que nesse momento, Pai, no poder do Teu Espírito Santo, toque nessas vidas para a glória do Teu nome. E se tem alguém enfermo, se tem alguém prostrado, que o Senhor levante essa noite para a glória do Senhor. Ora por aqueles que estão aqui na igreja também, orando a Deus para que o Senhor dê saúde, vida abundante a cada um de nós, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, você que está aqui com a gente, você que está em casa, que Deus abençoe. Domingo às 9h30 da manhã nós vamos liberar o link da escola dominical, e às 7 horas culto presencial e culto online aqui também pelo YouTube da nossa igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.